Fala pessoal, aqui é a Yasmin de Salvando Semestre e nesse vídeo eu vou fazer um exercício de transferência de calor que engloba ali alguns conceitos iniciais que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, esse exercício ele foi tirado do livro Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, do Impropera, sexta edição. O enunciado ele diz o seguinte: o secador de cabelos pode ser idealizado como um duto circular através do qual um pequeno ventilador sopra ar ambiente e dentro do qual o ar é aquecido ao escoar sobre uma resistência elétrica na forma de um fio helicoidal. A letra A, ela fala: se o aquecedor for projetado para operar um consumo de potência elétrica de 500 watts e para aquecer o ar a uma temperatura ambiente, ou seja, a nossa temperatura de entrada, de 20 graus Celsius, até uma temperatura de saída de 45 graus Celsius, qual a vazão volumétrica ele deve operar? Aí aqui ele fala uma condição que a gente pode adotar, que é que a perda de calor do seu revestimento é desprezada. Ele ainda faz outra pergunta dentro da mesma letra, né? Se o duto tiver um diâmetro de 70 milímetros, qual a velocidade do ar de saída, ou seja, a velocidade na saída? A densidade e o calor específico são 1,1 kg por metro cúbico e o calor específico 107 Joule por quilograma Kelvin. Então vamos lá, a primeira coisa, quando a gente pega um exercício para fazer, é bom a gente esquematizar em forma de desenho mesmo, para a gente entender onde tem entrada, onde tem geração, as temperaturas, né, que ele forneceu, os dados que ele forneceu. Então aqui a gente vai ter um tubo, uma resistência, que gera aí uma potência, a perda por radiação, perda por convecção, entra o ar a uma certa temperatura e vazão máxima e volumétrica, e sai o ar a uma temperatura maior, com uma certa vazão e máxima e volumétrica. Temos aqui a vizinhança, a temperatura da superfície, e esse é o nosso esquema. O ar entra, aquece e sai. Bom, aqui a gente tem os dados que o exercício deu. Vamos transformar tudo aí para o sistema internacional. Então, 0,07 metros. Temperatura para Kelvin, 293,15. Temperatura para Kelvin aqui, 318,15. E o resto já está nas unidades ok. Então, duas considerações que a gente vai fazer são regime permanente, a gente não tem acúmulo nem variação ao longo do tempo, e a gente vai considerar, como ele próprio falou já, né, no enunciado, que o nosso calor de convecção e o nosso calor de radiação perdidos pela superfície são desprezíveis. Então, a gente vai fazer um balanço global, né? A energia que entra menos a energia que sai, mais a energia gerada é igual à energia acumulada. A minha energia que entra e que sai, ela vai ser proveniente do escoamento do meu fluido que traz energia, né, com ele numa temperatura, e a transferência de calor. A gente já falou aqui que a nossa transferência de calor vai ser desprezível, né? Então vai ser só pelo escoamento mesmo. A nossa energia gerada é a potência elétrica, e como a gente falou que é um regime permanente, nós não vamos ter energia acumulada. Então a gente vai ter massa da entrada vezes calor específico vezes temperatura da entrada, menos o que sai, massa da saída, calor específico e temperatura da saída, mais a potência que é gerada, igual a zero. Bom, se a gente fizer aqui um balanço global de massa, a gente vai perceber que, né, que a massa que entra menos a massa que sai é igual à nossa massa acumulada no tempo. A gente não tem esse acúmulo, porque é um regime permanente. Então, a nossa massa que entra é igual à nossa massa que sai, nosso fluxo máximo que sai. Então, eu vou chamar aqui essas massas só de M, para facilitar, certo? Então, a nossa massa que entra é igual à nossa massa que sai. A vazão máxima que entra é igual à vazão máxima que sai. Os CPs são iguais porque a gente tem o mesmo material que entra e que sai. Então, eles vão ser os mesmos. A gente pode, então, escrever essa equação como massa vezes Cp, que é o que é a mesma coisa, né? O M1 é igual a M2, vezes temperatura de entrada menos temperatura de saída, mais potência igual a zero. Se a gente substituir aqui os valores, a gente vai ter que M vezes 1007
vezes temperatura de entrada. A gente já converteu lá, né? A nossa temperatura de entrada, 293,15 menos 318,15 mais 500 da nossa potência é igual a zero. E isso aqui, quando a gente isolar o nosso m, a gente vai ter que m é igual a 0,0198. Isso aqui eu vou aproximar para 0,02 quilogramas por segundo, né? A nossa vazão máxima. O exercício ele não pediu a vazão máxima, ele pediu a nossa vazão volumétrica. A nossa vazão volumétrica, ela é igual a vazão máxima dividido pela densidade, pelo nosso ρ. Ah, Yasmin, eu tenho uma dificuldade de gravar, eu nunca sei se é dividido, se é multiplicando, como é que eu faço? Simples, vamos olhar as unidades dessa equação. A gente tem que a nossa vazão volumétrica ela é dada em metro cúbico por segundo. A nossa vazão máxima, quilograma por segundo. Como que eu transformo quilograma para metro cúbico? Massa para volume? Com a densidade. Então, a gente coloca aqui a nossa densidade, que tem a unidade de quilograma por metro cúbico. Para saber se é multiplicando, se é dividindo, se está com essa dúvida, faz esse esqueminha e vê se no final, cortando aqui as unidades, vai sobrar o metro cúbico por segundo, beleza? Bom, então, se a nossa vazão volumétrica é a vazão máxima dividido pelo ρ, a gente vai ter que vai ser igual a 0,02 dividido por 1,10, lembrando de conferir sempre, né, se as unidades já estão certinhas. E isso aqui vai ser igual a 0,018 metro cúbico por segundo. Então, essa é a primeira parte da letra A minha vazão volumétrica. Ele ainda pede a nossa velocidade. Como que a gente calcula a velocidade de saída? A velocidade de saída vai ser a vazão de saída dividido pela área. De novo, vamos conferir as unidades. A minha vazão de saída, qual vazão? A máxima ou a volumétrica? A minha velocidade, ela tem que sair em metro por segundo. A minha área é metro quadrado. Então, eu tenho que usar a vazão volumétrica, que é metro cúbico por segundo. Quando a gente resolver essa equação aqui, vai cortar o quadrado com o cúbico, sobrando, então, metros por segundo. A vazão de saída a gente já tem, vazão volumétrica. A gente vai calcular a área. A nossa área é essa área aqui, ó, por onde passa o A. Não é a área externa do cilindro, é a área de passagem. Então, a nossa área ela vai ser igual a πr ao quadrado. Nosso diâmetro aqui é 0,07 metros, então o nosso raio vai ser igual a 0,035. Então, a minha área ela vai ser π vezes 0,035 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3,84 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, se a gente voltar aqui para a fórmula da velocidade, a gente vai ter que é 0,018, né, que é a minha vazão volumétrica, dividido pela área, 3,84 vezes 10 a menos 3, e isso aqui vai ser igual a 4,67 metros por segundo. Essa aqui, então, é a minha segunda resposta da letra A. A vazão volumétrica, depois a velocidade de saída, que vai ser a mesma da entrada, porque a nossa vazão volumétrica é a mesma. Claro aqui que se a área de entrada fosse diferente da área de saída, a gente teria aí uma variação entre as duas, mesmo que a vazão fosse igual. A questão ainda tem a letra B, que fala: considere o comprimento do duto aquecedor de 150 milímetros, uma emissividade da superfície de 0,8, um coeficiente de transferência de calor de 4 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura do ar
e da vizinhança de 20 graus Celsius. Confirme que a perda de calor pelo revestimento externo é de fato desprezível. E ele fala aí que a nossa temperatura da superfície é de 40 graus Celsius. Bom, de novo aqui o nosso esquema. Agora a gente tem temperatura de superfície e a gente quer descobrir se isso aqui realmente é desprezível. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, calcular, né, o calor de convecção e de radiação, que vai ser um Q total aí da perda pela superfície. A gente tem aqui o L 150 milímetros, 0,15 metros. As temperaturas aqui, 20 graus Celsius, vai ser 293,15 Kelvin, 40 graus Celsius, 313,15 Kelvin. Bom, diâmetro aqui 0,07 metros, emissividade, o H ele nos deu, e lembrando aqui que também para calcular a radiação, a gente precisa da constante de Stefan-Boltzmann, que é igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Isso aqui, o exercício ele geralmente não dá, tá, pessoal? Levem na cabeça de vocês também para a prova e para resolver os exercícios. Bom, então a gente tem aí que o nosso Q total vai ser o Q de radiação, que é dado por emissividade vezes constante de Stefan-Boltzmann, πdl, que é a minha área externa, né? A área de transferência do tubo aqui, seria isso aqui. Temperatura da superfície a quarta, menos temperatura da vizinhança a quarta. E a minha temperatura de convecção, H, πdl, que é a área, novamente. A área, sempre a gente tem que pensar que é a área por onde a transferência está ocorrendo, beleza? Temperatura de superfície menos temperatura do ar, né? Que seria aqui um T infinito, e o T da vizinhança seria aqui, geralmente é representado aqui na parede. Bom, se a gente substituir com os valores, a gente vai ter que Q é igual a 0,8 vezes 5,67 vezes 10 à oitava, menos 8, perdão, vezes π vezes diâmetro 0,07 vezes o comprimento 0,15. Temperatura da superfície 40 graus Celsius em Kelvin, né, sempre, 313,15 elevado à quarta, menos temperatura da vizinhança 293,15 elevado à quarta, mais a nossa transferência por convecção, né? Vão ser 4, que é o coeficiente de convecção, π dl, temperatura da superfície 313,15, menos temperatura do ar, o nosso T infinito, que vai ser 293,15. Fazendo as contas, a gente vai ter que a transferência por radiação deu 3,34 e a transferência de convecção 2,64. E isso aqui é igual a 5,98 watts. Como que eu vou saber se isso aqui realmente podia ser desprezado ou não? A gente vai fazer uma comparação com a nossa potência. Se a gente pegar esse 5,98, ele representa aí da potência, que era 500 watts, ele é mais ou menos 1,2% dessa potência só. Como ele é uma porcentagem muito pequena quando a gente compara, né, com a potência, a gente pode concluir que ele pode ser desprezado sim, não faria tanta diferença nas nossas contas colocá-lo ou não. Então, ele pode realmente ser desprezado. Bom, pessoal, por essa aula é só. Curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, fala aqui embaixo e até a próxima aula.